Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre modelos atômicos. Qual é o objetivo da nossa aula? Conhecer as diferenças e características sobre os modelos atômicos propostos por John Dalton, Thomson e Rutherford e Bohr também. Então vamos lá. Vamos observar esta imagem. Você já reparou o que encontramos misturados na massa de um cookie? Vamos responder primeiro essa pergunta. Então aqui nós temos a imagem de um cookie e nós conseguimos, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Ah, já estou relacionando com outras matérias, né? Conteúdos das aulas anteriores. Então aqui uma mistura heterogênea e nós conseguimos então identificar essa parte massa e essas partes aqui, ó, como pequenas gotículas de chocolate. Opa, então eu consigo identificar as partes. Do que é composto o átomo? Por que será dessa pergunta? O átomo é composto de chocolate? Ah, e o átomo é um cookie, então é isso que a professora quer dizer? Será? Vamos lá, vem com a professora e vamos entender. Átomo. Segundo Demócrito, a palavra que melhor definia a teoria de Leucipo era átomo, que significa, a rigor, indivisível. Então, a palavra átomo, ela significa que não pode se dividir, indivisível. Para os antigos, o átomo seria a menor partícula possível e, segundo Demócrito, o agregado de átomos formaria tudo o que existe, ou seja, matéria. O modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de John Dalton, conhecido como modelo de bola de bilhar. Você já viu uma bola de bilhar, né? Então aí das mesas de sinuca, né? Possui os seguintes princípios. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas de átomo. Segundo, os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Os átomos, terceiro, né? Ele diz: os átomos não se alteram quando formam componentes químicos e os átomos são permanentes e indivisíveis, não podem ser criados e nem mesmo destruídos. Então, como nós estamos falando, aqui nós vamos começar uma construção de ideias, uma construção sobre os modelos atômicos. Então, Leucipo e Demócrito falaram ali da questão de ser uma partícula indivisível. Deram o nome, colocaram o nome então de átomo, por entenderem que essa partícula não se dividia, e entenderam que tudo que está à nossa volta, a matéria, era composto então por átomo. E aí que John Dalton quis dar assim uma carinha, né, para esse átomo. Como é o átomo então? E Dalton chegou a um determinado consenso de que o átomo tinha este formato. Era muito similar a uma bola de bilhar, assim dizia Dalton. Então, vamos à nossa primeira atividade. Vamos lá, peguem seus cadernos e vamos anotar aqui. Nos primeiros anos do século XIX, John Dalton foi o pioneiro no âmbito da ciência a propor um modelo para o átomo. Como ele descreveu seu modelo atômico? Então, tanto Leucipo como Demócrito, eles falaram do átomo, que era indivisível, né? E que fazia parte de toda a matéria. Mas eles não fizeram um modelo, eles só falaram como era um átomo, né? Todas as conclusões ali de que eles chegaram em todos os seus estudos. Então, John Dalton foi o primeiro a propor um modelo de como seria isso então, de como seria esse átomo.
Então, a pergunta é, peça, né? Ele está pedindo para que a gente descreva o modelo atômico do John Dalton. Então, vamos lá, um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Por quê? Com certeza ficou aquela imagem na cabecinha de vocês daquela bola parecendo uma bola de bilhar azul que a gente tinha no slide anterior. Então, segundo Dalton, átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. Então, ele achava ali, né, que parecia ali uma bola de bilhar mesmo, totalmente esférico, que não se dividia. Aqui ele manteve, né, que ela não se dividia, mas ele dizia que os átomos de uma mesma substância são totalmente idênticos. Mais uma vez, vamos entender que nós estamos numa construção de teorias, onde surgirão vários nomes e onde cada um desses foi um estudioso em relação ao átomo e os modelos atômicos, ok? Vamos falar sobre o modelo atômico de Thomson. Então, o modelo atômico de Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade. Opa! Aqui ele está dividindo. Ao pesquisar sobre raios catóticos, o físico inglês propôs este modelo, que ficou conhecido como modelo pudim de ameixa. Parece engraçado, né, pessoal? Mas é real. Então, o Thomson comparou o nosso átomo como um pudim de ameixa, né? Todo molão lá e cheio de ameixas. Aqui não é o desenho de um pudim, mas nós temos aqui, então, a simbologia, né? Simbolicamente esse desenho. E ele diz, então, que se torna mais interessante, além do pudim de ameixa, é a questão da divisibilidade deste átomo, né? Então, ele foi realizando suas pesquisas e ele chegou à conclusão de que não, peraí, não é bem assim, ele não é indivisível, ele pode sim ser dividido. E assim, ele trouxe a sua teoria. Então, ele demonstrou que os raios poderiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa. E Thomson indicava que os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas distribuídas uniformemente.
ou seja, distribuídas, né, de uma mesma forma. Será? Então, Thomson trouxe essa ideia de partículas que se dividiam e das cargas elétricas positivas e negativas e que essas cargas estavam distribuídas uniformemente, ou seja, de uma mesma forma, igualmente. Então vamos lá. Vamos à nossa segunda atividade. Pega aí o seu caderno e acompanha a Prof. Ari. Thomson propôs um modelo atômico que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1906. Como ele descreveu seu modelo atômico? Como que o Thomson descreveu esse modelo? Vamos lá? Um tempinho para você responder. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá, confiram nos seus cadernos suas respostas. Então, o modelo que ele descreveu e ganhou até um prêmio Nobel, olha que legal, né? Tão importante. Os elétrons de carga elétrica negativa encontram-se espalhados na superfície de uma carga positiva. Então ele imaginava, conforme a gente viu a imagem, que ali aquela carga positiva, né, ali no seu centro, e as cargas negativas estavam ali separados, né, estavam ali ao seu redor. Que essas cargas, então, elas eram uniformes e que elas já eram divisíveis, né? A gente tinha ali indivisível e aqui nesse modelo de Thomson ele já dizia outra coisa. Então, esse foi o modelo ali proposto por Thomson. Os elétrons de carga elétrica negativa encontram-se espalhados na superfície de uma carga elétrica positiva. Lembrando lá do pudim de ameixa, gente. E o próximo modelo é o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, corresponde a um sistema planetário em miniatura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, aqui, esta imagem representativa, nós temos o núcleo, aqui essas circunferências, né, essas órbitas, e dentro dessas órbitas, né, aqui os elétrons circulando aqui em volta deste núcleo.
Então, este é um modelo atômico, né, falado aí, estudado por Rutherford. Então, o modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Por isso que lá no início da aula, o nome deles estava apenas com um traço, não tinha uma vírgula, tinha um traço. Por quê? Então, a gente concede aos dois o direito aí em relação a essa teoria deste modelo. Então, Rutherford propôs e o Bohr veio e aperfeiçoou essa teoria dele. Então, é por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamado de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Bohr, Rutherford-Bohr, com apenas um traço. Então, são dois pesquisadores. Olha que bacana, né? Em algum momento vocês já tinham pensado nisso? Bacana. Então, aqui o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar, então, o núcleo, nós vamos encontrar as camadas da eletrosfera. Cada camada receberá uma letra característica, essas letras vai do K ao Q, e onde cada uma dessas órbitas aqui poderá receber uma quantidade específica de elétrons. Então, as características. Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. O átomo é incrivelmente pequeno e o diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100.000 vezes menor que o átomo todo. Imagina, olha aqui, ó, o núcleo bem pequenininho. Imagina só, o diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100.000 vezes menor. Menor é muita coisa, gente, que o átomo todo. Então, vamos à nossa terceira atividade. Vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva ou negativa, que seria equilibrado por de carga elétrica que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada de, como é o nome? Então vamos lá, pessoal, um tempinho para vocês analisarem, para que vocês consigam preencher essas lacunas. Vamos lá? Com vocês!
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, completem estas lacunas aqui. Vamos lá. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e que o núcleo seria composto de cargas positivas, que seria equilibrado, então, pelos elétrons. E esses elétrons possuem carga negativa. Lembram? Uniforme. Positivo e negativo uniforme. Que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica que é denominada eletrosfera. E aí, você de casa, conseguiu responder? Olha, vamos lá! Não perde tempo não, acompanhe as atividades. Então, na aula de hoje nós falamos sobre as diferenças e as características dos modelos da teoria sobre os modelos atômicos propostos por John Dalton, modelo da bola de bilhar, Thomson, que falava do pudim de ameixa, Rutherford e Bohr, que juntos chegaram ali. Então, né, o Rutherford começou os estudos e o Bohr completou os estudos deste modelo atômico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!